Saber Direito desta semana, o professor Luca Darvit Mendes dará aulas sobre gestão e inovação em escritórios de advocacia, como parte da disciplina de Direito Empresarial. Durante o curso, ele vai falar sobre planejamento e estrutura dos escritórios, a gestão no dia a dia, a comunicação com clientes, a produtividade e a precificação. A aula 1 começa agora. Olá, sejam todos bem-vindos ao Saber Direito. É uma alegria estar aqui com vocês para acompanhá-los durante essa semana aqui na TV Justiça, agradecendo muito pelo convite, para que possamos abordar um tema importante a todos aqueles que fazem parte do ecossistema jurídico, fundamentalmente os advogados dentro dos escritórios de advocacia. Traremos dentro do direito empresarial uma fala, um curso sobre gestão em escritórios de advocacia. Importante para a carreira de cada um de nós advogados, seja na modalidade de advogados autônomos, sócios de escritórios de advocacia, associados a escritórios de advocacia, todas essas previsões dentro do nosso ordenamento jurídico e um conteúdo, acredito, importante para cada um de nós nas nossas carreiras. Eu me chamo Luca Mendes, vou acompanhá-los, sou especialista em gestão de negócios, especialista em direito empresarial, mestre em gestão com linha de pesquisa em liderança, estudando liderança dentro do escopo dos escritórios de advocacia, imersão internacional em empreendedorismo e inovação na Inglaterra e em negociação nos Estados Unidos. É uma alegria muito grande essa oportunidade e quero compartilhar e alinhar expectativas com cada um de vocês do que nós abordaremos ao longo da semana. Primeiramente, nessa primeira aula, faremos uma introdução à gestão de escritórios. Traremos um pouco da contextualização, um pouco de qual que é o cenário dos escritórios de advocacia, como estão estruturadas essas organizações e a complexidade para lidar com todos os desafios que estão diante de nós. Falaremos também, em um segundo momento, sobre planejamento, organização, o como que nós podemos refletir na perspectiva um pouco mais da estratégia dos escritórios de advocacia diante de todos os desafios que nós vamos juntos contextualizar. Na nossa terceira aula, falaremos um pouquinho de liderança, ou seja, discutir um pouquinho do processo de influência, como que cada um de nós, advogados, nos relacionamos com diferentes stakeholders, ou seja, diferentes peças nesse tabuleiro e que nós precisamos nos relacionar. Os advogados dentro dos escritórios de advocacia, com a OAB, com o judiciário, com os nossos clientes, com a sociedade, como que se dá essa relação e esses processos de influência com todas essas partes importantes no nosso desenvolvimento profissional. Na nossa quarta aula, nós iremos discutir um pouquinho sobre comunicação, um pouquinho, claro, respeitando o Estatuto da OAB, o Código de Ética da OAB, as limitações ao marketing jurídico. Nós iremos discutir um pouquinho como refletir um pouco uma comunicação mais assertiva, que compreende o público-alvo dessa comunicação. E na nossa quinta aula, iremos discutir um pouquinho da dimensão financeira dos escritórios de advocacia, fundamentalmente em 2 pontos. Discutiremos precificação, produtividade, como que cada um de nós também podemos, nas nossas atividades, refletir sobre pontos importantes para o desenvolvimento das nossas atividades profissionais. Vejam, nós estamos diante de uma matéria muito relevante para que nós possamos, nas nossas carreiras, alcançar uma maior produtividade, uma maior entrega de valor ao mercado e compreendendo a nossa atuação enquanto advogados como fundamental e essencial à justiça. É muito importante uma primeira reflexão, e já iniciando nessa introdução à gestão em escritórios, de compreendermos em que contexto os escritórios de advocacia estão posicionados. É importante nós destacarmos um pouquinho, inclusive trazendo a Lei 6.839 de 1980, que os escritórios de advocacia é uma atividade
especializada, ou seja, regulada. Os escritórios de advocacia precisam estar devidamente registrados na OAB e, quando registrados, terão ali no escopo da sua atividade, por óbvio que eminentemente advogados no curso dessas atividades. Cada um de nós, no âmbito das nossas atuações e devidamente regularizados ali na OAB, passaremos então a desenvolver uma atividade, repito, extremamente complexa e especializada. Recorro aqui para que nós possamos compreender um pouco dos tipos de organização que existem a Mintzberg. Mintzberg, ele reflete um pouquinho sobre dois eixos centrais quando nós vamos refletir que tipo de organização e a complexidade atrelada a determinado tipo de organização. Ele fala muito do que nós chamamos de um núcleo estratégico e um núcleo operacional. Quando ele vai falar das organizações profissionais, e aqui eu chego em um tipo de organização que os escritórios de advocacia estão dentro desse tipo de organização, nós somos organizações profissionais, nós estamos diante de um tipo de organização em que o núcleo estratégico, ou seja, aquele corpo que pensa na estratégia, na visão de futuro, no planejamento, e o núcleo operacional, ou seja, aquele corpo de qualquer organização que está na linha de frente da produção, da entrega da sua atividade fim, eles se confundem. Você tem os advogados à frente, não só do núcleo estratégico, como também do núcleo operacional. É o que nós chamamos das organizações profissionais, como, por exemplo, as organizações médicas no setor da saúde e outras mais. A gente tem como principal característica das organizações profissionais o capital intensivo. Você tem nas pessoas o principal diferencial. Os advogados, os escritórios de advocacia entregam à sociedade o seu tempo, as suas ideias. E aqui, diga-se de passagem, temos uma primeira complexidade. Quando eu coloco a vocês que esse núcleo estratégico e esse núcleo operacional, eles se confundem, nós temos uma entrega de algo extremamente complexo para a atividade fim e a atividade e especialização de cada um de nós nas variadas áreas do direito, pré-requisito para que nós possamos, de forma competente, atender os nossos clientes e a sociedade, mas traz uma complexidade no que diz respeito à gestão dessas organizações. Porque, na maior parte das vezes, os escritórios de advocacia e os advogados dedicam maior tempo e esforço, e há de ser assim, à atividade fim, à entrega, à especialização em áreas específicas do direito, mas não dedicam o devido tempo e esforço à gestão e organização dessas atividades. E aí volto um pouquinho à introdução e ao alinhamento de expectativas que fiz com vocês, aí a gestão naquelas variadas frentes que aqui podemos colocar perspectiva financeira, perspectiva de comunicação com o mercado, processos internos, organização e produtividade dessas entregas e também liderança, gestão com pessoas. É muito importante, então, essa reflexão um pouco de uma perspectiva histórica. Já fiz com vocês essa conceituação. Escritórios de advocacia são organizações profissionais marcadas por um capital intensivo, ou seja, fundamentalmente pela gestão das pessoas, dessa equipe que se mobiliza e juntos passam a entregar valor ao mercado. É importante que se diga que até a década de 90 do século passado, este modelo, de organizações profissionais tradicionais e de uma preocupação quase que exclusiva apenas com a entrega da atividade fim, ou seja, da expertise nas áreas específicas do direito, parecia suficiente. É o que nós chamamos também na literatura das sociedades advocatícias P2. P2 são 2 vezes P, Professional Partnership. São parcerias profissionais de complexidade especializadas apenas na atividade fim.
Depois da década de 90 e principalmente por várias multinacionais entrando no nosso país e aumentando um pouco a complexidade e a necessidade de especialização das firmas jurídicas, esse modelo ele pareceu não ser mais suficiente. Os escritórios de advocacia passaram a entender que precisariam buscar estes elementos e esse conhecimento nessas áreas que já coloquei para vocês. O escritório de advocacia, como uma organização que é, precisaria se preocupar mais e de uma forma mais profunda com as perspectivas financeira, mercado, econômica. Então, como adentrar este modelo? As firmas, então, elas passam a seguir um modelo que nós chamamos de MPB. São as Managed Professional Business. Os escritórios de advocacia entendem que precisam se especializar e precisam, em nome de uma maior competitividade e de um maior número de escritórios de advocacia participantes e pertencentes a essa competição, buscar diferenciais. É muito importante a compreensão de que esses diferenciais, e aqui mais uma vez enalteço a importância da especialização e do conhecimento técnico, mas que esses diferenciais também estão fatores intervenientes a eles na organização e na gestão dessas firmas. Os escritórios de advocacia, então, precisam, num primeiro momento, e aí, como disse, no final da década de 90 e entrando no início dos anos 2000, entender o contexto em que estão inseridos. Para que nós possamos falar em gestão, nós precisamos, sim, pensar em ferramentas e traremos várias ferramentas ao longo do curso, pensar em como mobilizar esforços dentro do contexto específico que nós estamos inseridos. Mas para nós falarmos em gestão, a primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar para fora, é olhar para o contexto externo aos nossos escritórios. O que está mudando? Como que o cenário está posto para, entendendo o contexto externo que nós estamos inseridos, nós possamos efetivamente mobilizar esforços para sermos coerentes com as nossas decisões e adequados a esse mercado em constante mutação. É importante destacar, então, numa primeira reflexão mais contundente com vocês sobre cenário, o que nós chamamos de um mundo VUCA. Uma nomenclatura que vocês podem também pesquisar, vocês que estão aqui nos acompanhando, uma nomenclatura que não serve apenas ao direito, mas para todas as organizações em um cenário. O VUCA, ele vem em um cenário do V cada vez mais volátil, o U cada vez mais incerto, o C cada vez mais complexo e o A cada vez mais ambíguo. As sociedades de direito, e aqui também muitas vezes mais conservadoras, e eu já expliquei para vocês muito do porquê, por essa especialização e essa, aspas, confusão do núcleo estratégico com o operacional, elas demoraram um pouco mais do que outras organizações em outros setores da economia para entender a necessidade de responder a este mundo VUCA. De responder a um mundo em que a capacidade de adaptação, de adequação, parece fundamental. No direito, cada vez mais nós estamos, inclusive, saindo desse mundo VUCA para trazer um pouquinho de uma outra nomenclatura que vários professores e especialistas também em gestão, em escritórios de advocacia, tem utilizado mais quando a gente trata do contexto específico dos escritórios de advocacia, que é um mundo BANI. Ou seja, ao invés da gente falar um pouquinho do VUCA, a gente atualiza essa nomenclatura e eu quero conversar com vocês sobre uma forma um pouquinho mais própria e próxima do que seria esse mundo BANI. O B no BANI, ele vem do inglês brittle, que quer dizer frágil. As organizações e a sociedade como um todo, e as organizações, como disse, para responder ao momento em que a sociedade vive, precisam reconhecer a fragilidade dessas relações que aumentou sobremaneira.
Vou primeiro esclarecer com vocês cada uma das letras para contextualizar o que seria esse mundo bunny e depois vou tentar trazer alguns exemplos em algumas para tentar justificar o porquê dessa fragilidade e das outras letras que dão origem à nomenclatura. Então o B eu já alinhei com vocês que é pela fragilidade. O A, ele está ligado à ansiedade. Nós estamos diante de um mundo cada vez mais ansioso. O N, ele está ligado a uma não linearidade, é o não linear, então um mundo cada vez menos linear e como as organizações podem responder a estes desafios. E o I está ligado a um mundo cada vez mais incompreensível. Entender essa realidade nos parece fundamental para que as organizações possam ser assertivas na resposta a como a sociedade está posta. Falar um pouquinho com vocês sobre, então, a fragilidade. Temos vários exemplos, inclusive talvez um mais recente, do quanto que o mundo parece mais frágil. E repito uma palavra que já destaquei com vocês, a importância das organizações, elas estarem com capacidade de adaptação para responder aos desafios que nos são postos. Um exemplo recente, por exemplo, podemos citar a pandemia. A pandemia, ela veio, ou seja, algo externo a qualquer organização, para mostrar o quanto que nós estamos aptos a sermos surpreendidos por fatores externos e que mudam completamente a dinâmica dos nossos negócios. Vejam, os escritórios que estavam mais prontos para se adaptar diante de um cenário não previsto, diante de um cenário que expôs a nossa fragilidade, que para além de toda a complexidade de lidar com aspectos emocionais de um tema de saúde pública, de um caso sem precedentes, estávamos também com uma complexidade de como organizar os nossos escritórios para reagir a esses desafios. Então, os escritórios de advocacia, diante desse cenário, precisaram repensar e fazer a gestão, por exemplo, das suas atividades de forma remota. Sistemas de gestão do conhecimento e de gestão de equipes cada vez mais importantes para que pudessem mobilizar esforços e continuar entregando o seu mistério, o seu valor à sociedade. Ainda precisando também, por óbvio, gerenciar a complexidade de cada uma das pessoas pertencentes a esses escritórios, o seu comportamento, as suas emoções, enxergar cada uma das pessoas como seres humanos e diante, repito, de um fato que mexeu com cada um de nós em diferentes perspectivas e diferentes intensidades. Essa fragilidade ressalta a importância de que nós estejamos cada vez mais prontos para que possamos efetivamente se adaptar. Se nós formos falar um pouquinho também do A, for destacar um pouquinho a ansiedade, presente nas relações como um todo diante da nossa sociedade, nós podemos refletir, por exemplo, o quanto que se espera dos advogados um trabalho 24 horas, 7 dias na semana. A velocidade da informação mudou muito. Algumas ferramentas de comunicação, como o WhatsApp, acabam se transformando em ferramenta de trabalho e uma disponibilidade que o advogado precisa ter com os seus clientes, ou pelo menos que muitas vezes é esperada com os seus clientes e que nós precisamos ajustar expectativas para responder no menor tempo possível, de forma célere. Parece que tudo é para ontem. Esse mundo cada vez mais ansioso precisa trazer reflexão para nós dentro dos nossos escritórios de como refletir em torno da prestação desse serviço. Enquanto advogados, somos prestadores de serviço e precisamos entender, tá bom, que contexto é esse? Que cliente é esse? Que mercado é esse? O que esperam de nós? E o que eu posso aqui, claro, colocar para vocês e pegando e me baseando nesta nomenclatura desse mundo bunny, é um mundo cada vez mais ansioso.
trazendo um pouquinho dessa ansiedade, num outro exemplo, acho importante de ratificar e refletir com todos vocês que nos acompanham, essa ansiedade presente também dentro das firmas jurídicas. Os escritórios de advocacia, vamos pensar num escritório, por exemplo, de médio porte ou grande porte, em que muitos advogados entregam ali, se dedicam àquele propósito, um escritório de muitos sócios, muitos associados. Nós temos ali, por exemplo, um plano de carreira, em que as pessoas elas têm dentro de uma estrutura uma visão de futuro, um sentimento de pertencimento a determinada banca. A ansiedade, ela também está cada vez mais presente num conflito, aspas, conflito entre gerações, em que você tem uma nova geração, muitas vezes com objetivos de mais curto prazo, mais inquietos, cada vez mais conectados a um mundo de muita informação e de querendo resultados de mais curto prazo. Vejam, aqui não estou emitindo juízo de valor, disso ser certo, disso ser errado. O que eu estou aqui pontuando a vocês é a importância de que cada um de nós, nas nossas estruturas, reconheçamos este cenário para, uma vez que tenhamos este cenário devidamente reconhecido, possamos pensar em ações de gestão dentro das firmas para reagir a este cenário e entender como ele está posto. No N de não linearidade, trago também o exemplo de que as relações elas são cada vez mais frágeis. Os escritórios de advocacia, nas suas relações com os seus clientes, você tem cada vez mais um processo do que nós chamamos de desfidelização. Os clientes cada vez mais com uma competição maior, um maior leque de escritórios de advocacia e de advogados. Aqui trago dados, inclusive, da OAB, que muito provavelmente no próximo ano nós chegaremos ao número de 2 milhões de advogados no país. Esses advogados, por óbvio, que o número por si só traz maior competição, mas também o nível de especialização dessas bancas também aumenta o nível de competição. Então, a sociedade, os clientes que entregam a sua confiança aos escritórios de advocacia, cada vez pressionam mais também os escritórios para serem mais competitivos. Numa pressão, às vezes, por preço, numa pressão, às vezes, por outros diferenciais, para que o escritório possa efetivamente dar respostas à sociedade de forma mais assertiva. E o I, se nós vamos destacar também um pouquinho esse mundo cada vez mais incompreensivo, a gente pode destacar vários exemplos, mas uma sociedade marcada, por exemplo, e aqui o destaque para todo o problema que vivemos diante das fake news e outras questões da nossa sociedade, do nosso ordenamento, que muito preocupam a sociedade como um todo e que os escritórios de advocacia não estão alheios a essa realidade, precisam compreender essa realidade para que efetivamente possam ser aderentes, repito essa palavra, e coerentes com as suas decisões para dar respostas efetivas ao mercado. Vejam, diante de um cenário de cada vez mais complexidade, os escritórios de advocacia precisam repensar a sua estrutura. Além disso, ainda tentando contextualizar com vocês um pouquinho desse cenário que está posto, eu gostaria de destacar outros 2 pontos. No nosso contexto, nós estamos também cada vez mais ligados e precisando entender a ação dos avanços tecnológicos sobre o contexto dos escritórios de advocacia. Nós temos cada vez mais sistemas que têm um nível de inteligência artificial, de robotização, que emprestam toda essa expertise à sociedade e que os escritórios de advocacia também precisam estar antenados a essa realidade para poderem serem mais produtivos, serem mais efetivos. Além disso, o cliente, o mercado, cada vez mais também pressiona os escritórios de advocacia para entender como que a tecnologia está influenciando o seu escritório.
E nós precisamos pensar, nós estamos usando a tecnologia ao nosso favor? Não acredito que a tecnologia vá substituir os advogados. Cada um de nós sabemos da nossa essencialidade e do quanto somos importantes e uma função essencial à justiça. E o quanto também que a advocacia, a prestação do nosso serviço, ela é humana. O quanto que do outro lado estão pessoas físicas e mesmo quando estão pessoas jurídicas, as pessoas físicas por trás dessas pessoas jurídicas, para que nós possamos de forma humana, sensível, prestar essa função essencial à justiça. Mas precisamos entender que a tecnologia está aí e cada vez mais os escritórios que estejam prontos a utilizar a tecnologia a seu favor poderão utilizá-la como diferencial competitivo. Talvez esta seja a competição, essa palavrinha competição, seja a principal questão que cada um de nós precisamos compreender para vislumbrar a importância da efetiva gestão dos escritórios de advocacia. A competitividade, como a gente aqui contextualizou, aumentou muito. E quando aumenta essa competição, repito, além da entrega do nosso conhecimento técnico e especializado, nós precisaremos repensar e revisitar a prestação do nosso serviço. E passearemos ao longo de várias aulas, mergulhando um pouquinho nessa complexidade da prestação do serviço de advocacia em diferentes frentes. Um outro ponto, e também marcado por uma era da informação, é que na relação escritório de advocacia, mercado, escritório de advocacia, cliente, reduziu muito o que nós chamamos da assimetria de informação. Se a gente olhar ainda e pegando um pouquinho o contexto do século passado, ou até o final do século passado, você tinha uma assimetria de informação grande entre o advogado e o seu cliente, porque a informação ela não estava tão disponível à sociedade como está hoje. Claro, entendendo a nossa especialidade e, mais uma vez, o quanto somos fundamentais à justiça, mas certamente muitos de nós já nos deparamos com clientes que, quando vão se reunir com um advogado, já pesquisaram leis, súmulas, já jogaram na internet alguma coisa, sem se preocupar muitas vezes com a fonte, mas já chegam ali falando, olha, doutor, eu já vi aqui, já pesquisei, é isso, é aquilo, e nós precisamos dar um freio e falar, calma lá. Essa assimetria de informação diminuiu. E aí, voltando um pouquinho para o mundo bunny e de um mundo cada vez mais ansioso, essa redução da assimetria de informação aumenta a ansiedade dos nossos clientes, que muitas vezes, sem o conhecimento técnico que nos é peculiar pelos anos de dedicação e estudo, acreditam conhecer daquela matéria e pressionam um advogado, o escritório de advocacia, para que ele não, olha, a gente precisa que você responda no meu tempo, porque eu já pesquisei. Então, essa mudança, mais uma vez, é algo que nós precisamos reconhecer. Primeiro passo é reconhecer uma mudança no contexto em que nós estamos inseridos. Reconhecendo essa mudança no contexto que nós estamos inseridos, nós poderemos estar mais aptos a reformular, a ressignificar a entrega da nossa prestação de serviços. Vejam, a gente está tentando aqui seguir uma linha de raciocínio com cada um de vocês. Nós, nessa introdução, um primeiro ponto é reconhecer o contexto que nós estamos inseridos. Reconhecer essa complexidade, né? Falei bastante dessa palavra, reconhecer. Uma vez que nós reconhecemos essa complexidade, a gente vai parar para pensar, tá bom, o que eu vou fazer a partir dela? Eu tinha um professor de uma escola importante, mineira de gestão de negócios, e ele sempre falava, Luca, as pessoas, e ele mineiro falava assim, as pessoas, elas só ficam pensando poncovô,
ou seja, para onde que eu vou? Só que as pessoas precisam entender que antes do poncovô, eu preciso entender o oncotô, ou seja, o onde que eu estou. Então, essa talvez seja uma analogia importante para cada um de nós. E tentamos aqui nesses primeiros minutos de curso, e vamos também, principalmente na nossa segunda aula, falar bastante de cenário macroeconômico, ou seja, que contexto é esse que nós estamos inseridos, mas bater na importância do oncotô para depois pensar no poncovô. Tentando pensar um pouquinho no para onde a gente vai, nós precisamos entender, enquanto advogados, a ressignificação vai desde a modelagem da nossa estrutura. Enquanto escritórios de advocacia, muitas vezes a nossa reflexão enquanto advogados vai ali, olha, qual que é a especialidade que eu vou seguir? Qual que é o ramo do direito? Eu vou me especializar no direito penal, no direito societário, no direito do trabalho. Nós pensamos nessa especialidade e volto para Mintzberg, porque somos organizações profissionais, sociedades de capital intensivo. Há de ser assim, mas nós precisamos ir além. Quando a gente fala um pouquinho de ir além, é a reflexão muitas vezes de, ok, resolvi a área do direito que eu vou atuar. A partir daí, como será a prestação deste meu serviço? E aqui, como prometi a vocês, e acredito que uma das intenções e objetivos desse curso é que vocês tenham insights nas suas atividades, independente do momento de carreira que vocês estejam, que vocês possam refletir e pensar em ações imediatas nos seus escritórios e nos seus desafios profissionais, é que nós possamos pensar isso também no curto prazo. Eu prometi e trago a vocês ferramentas para essa reflexão. E quero, nesta primeira aula de introdução, trazer uma primeira ferramenta que acredito que seja importante a vocês. É o Canvas. O Canvas foi uma ferramenta pensada por importantes professores dos Estados Unidos, em que eles ressignificaram a modelagem dos negócios. O Canvas ele não é restrito para escritórios de advocacia, mas ele vem sendo cada vez mais utilizado nos escritórios de advocacia. Existe um livro que aqui recomendo, o Business Model Generation, ou seja, a geração de negócios, a modelagem de negócios, escrito por importantes autores, em que a reflexão se dá justamente no que pontuei a vocês. Como eu vou modelar a minha prestação de serviço? Como eu vou lançar a minha atuação ao mercado para responder aos desafios e às dores presentes no mercado em que eu estou inserido? O Canvas, então, ele traz uma ótica que quero destacar com vocês como fundamental. A ótica de que o primeiro olhar, ele é para o cliente, para o mercado. Quando nós vamos pensar em organizar qualquer atividade, e com os escritórios de advocacia não é diferente, nós precisamos refletir quais são as dores, quais são os problemas que clientes, que pessoas estão vivenciando em determinado mercado e que nós pretendemos atender. Convido cada um de vocês a pesquisar o Canvas. E eu vou aqui, nesses próximos minutos, destacar um pouquinho algumas questões que o Canvas traz a nível de reflexão para que nós possamos pensar juntos em como estruturar a nossa atividade. É importante destacar que o Canvas ele não é importante só para quem está montando o seu escritório. Eu dei o exemplo e imagino que seja a realidade de muitos que nos acompanham. Eu estou saindo dos bancos da faculdade e eu estou pensando em montar o meu escritório de advocacia e o Canvas ele vai me ajudar. Sim, vai lhe ajudar muito. Agora, aquelas sociedades já existentes, pegar para preencher e discutir, por exemplo, entre sócios,
o Canvas será algo valiosíssimo, inclusive para o que a gente chama de um alinhamento estratégico importante nas firmas jurídicas para poder cumprir com os seus desafios dentro da atividade que se propuserem. O Canvas, ele tem, vocês vão ver aí, para quem aqui nos acompanha e já conseguiu abrir o Canvas e ainda acompanhando a aula, vocês vão ver que o Canvas, ele tem vários quadrantes. E nesses quadrantes, várias perguntas são feitas para nós, para que nós possamos pensar que atividade é essa que nós estamos pretendendo entregar ao mercado. Vários dos quadrantes, os mais à direita, em que vocês vão ver questões e discussões de relacionamento com clientes, de canais, por exemplo, estão ligadas ao para quem. Ou seja, eu vou montar o meu escritório de advocacia, ou então eu já tenho o meu escritório de advocacia. Qual é o meu público-alvo? Esta, repito, é a lógica que precisa orientar as firmas jurídicas. É o que a gente chama das firmas jurídicas client-oriented, ou seja, orientada para os clientes. Antes, eu preciso entender, existe essa demanda, existe essa necessidade do mercado na área específica que eu estou pretendendo atuar e no estado, na cidade em que eu pretendo endereçar a minha atuação. Então, o para quem é fundamental. Não adianta, muitas vezes, eu me especializar numa área do direito em que ela só é mais vislumbrada num estado X da federação e querer entregar a minha especialidade num estado Y da nossa federação em que esse setor da economia, por exemplo, ele não tem muita relevância para aquele mercado. Eu provavelmente terei uma menor atuação, porque eu terei uma menor demanda, de acordo com a necessidade de determinado contexto, de determinado, aqui no exemplo que eu dei, geográfica de determinado estado da federação. Precisamos resolver dores, precisamos resolver questões que sejam efetivamente importantes para determinado público-alvo. Uma outra faixa, e essa talvez a principal do Canvas, vocês vão ver num quadrante central o que nós chamamos da proposta de valor. A proposta de valor, ela vai fazer com que nós entremos na discussão do porquê, ou seja, o porquê que o trabalho que eu estou entregando na minha firma ou enquanto advogado autônomo nas sociedades uniprofissionais, por exemplo, é diferente e vai fazer com que determinado cliente ou mercado escolha determinada firma ao invés de outra firma. A proposta de valor, ela traz os diferenciais. E veja, tentei contextualizar com vocês, em um mundo de cada vez mais complexidade, que a atividade técnica, a especialidade técnica, ela pode ser um diferencial? Pode, mas cada vez mais ela é vista como pré-requisito. Ou seja, os advogados, eles precisam ser bons tecnicamente. A especialização, a academia, no caso, as brilhantes instituições de ensino que temos ao redor do nosso país e prestam um serviço extremamente importante na capacitação dos advogados deste país, são fundamentais, mas muitas vezes são pré-requisito. O advogado ou a firma que não tiver alto nível de especialização terá muita dificuldade de uma consistência dentro de um mercado, repito, cada vez mais competitivo. Mas trago ainda, nessa ideia de proposta de valor, que as bancas, que as firmas jurídicas podem buscar diferenciais também na gestão dos seus negócios. Veja, falamos cada vez mais de um mundo ansioso quando discutimos a questão do mundo bunny. Por que não os escritórios de advocacia pensarem enquanto diferencial na velocidade da informação?
Ou seja, eu tenho uma firma diferente porque o meu cliente, aqueles que confiam na nossa firma, eles vão conseguir ter retornos mais rápidos, claro, respeitando a qualidade e a profundidade nas questões que nos são demandadas, mas terão um retorno mais rápido, mais célere, mais assertivo. Ou por que não pensar em diferencial na seleção e retenção de talentos para determinada firma? Olha, a nossa firma ela tem um plano de carreira, já falamos e exemplificamos, e vamos aprofundar um pouco mais na aula de liderança, um plano de carreira diferenciado. Por isso nós atraímos talentos e temos na nossa firma talentos, de fato, pessoas muito bem formadas em diferentes setores que, de forma complementar, estão dentro de um mesmo projeto e querem entregar valor ao mercado e apresentar ao mercado isso como diferencial. Claro, e aí falaremos na aula de comunicação, apresentar ao mercado, seguindo, por óbvio, o Código de Ética da OAB, o Estatuto da OAB, que traz as limitações à publicidade na advocacia, tão importante para a regulação das nossas atividades. Mas o que eu quero, fundamentalmente, deixar bem marcado nesta primeira aula com vocês, é a importância de que nós possamos refletir as nossas firmas com base no que os clientes esperam de nós. Ainda olhando para o Canvas, falei para vocês um pouco do para quem, falei do porquê, tem também um pouco do como. Vocês vão ver em outros quadrantes recursos-chave, atividades-chave, fontes de receita, estrutura de custos. Se a gente vai falar em recursos-chave, a gente vai estar pensando nos fornecedores dos escritórios de advocacia. Pontuamos a importância de sistema para a gestão dos processos, controle de prazos. Se nós falarmos de fontes de receita e já colocamos a importância do para quem, do olhar para o mercado, do olhar para o cliente, nós vamos estar, por exemplo, nas fontes de receita, olhando para de onde vêm os recursos que eu pretendo captar no mercado. O meu escritório ele vai ser mais voltado para pessoas jurídicas ou pessoas físicas? Pessoas jurídicas, normalmente os contratos de prestação de serviços jurídicos, eles são de que forma? Eles são de recorrência mensal ou eles são contratos mais do que nós chamamos de contratos específicos ali, de um começo, meio e fim da relação? Estrutura de custos. Quais são os principais custos do escritório de advocacia? Normalmente, custos fixos. Então, qual que será o meu ponto de equilíbrio? Falaremos um pouco disso na aula 5. Qual que será o meu ponto de equilíbrio? Quais são esses meus custos? Quais são os meus custos fixos, como já disse, pessoas e outros mais, se eu vou ter um escritório, por exemplo, com sede fixa? Quais são os meus custos variáveis? Qual a incidência de imposto sobre o escritório que ali estou montando? Vejam, o que quero deixar muito bem marcado é que uma simples ferramenta e tão importante como o Canvas já vai trazer uma porção de reflexões para cada um de vocês, independente do momento de carreira que estejam, para que nós possamos efetivamente refletir os nossos escritórios como organizações e pensar na complexidade a partir disso. Luca, mas ali quando eu fui pensar, por exemplo, nessa perspectiva de fontes de recursos, de fontes de receita, eu tive uma maior dificuldade, eu tenho uma menor facilidade com essas questões financeiras. A gente vai atrás do conhecimento, a gente vai atrás de aproximações, aí já vira, por exemplo, em outra ferramenta do Canvas, nos recursos-chave, uma parceria talvez com alguém que detenha esse conhecimento seja fundamental, para que os escritórios de advocacia estejam em um mundo cada vez mais competitivo, prontos para essa adequação. O contexto mudou. E em um contexto cada vez mais diferente, nós precisamos ressignificar a nossa organização, a própria modelagem dos nossos negócios. Em um mundo, e voltando no Bani, quando a gente ressaltou lá o N do não linear, temos cada vez mais escritórios sem sede fixa,
escritórios virtuais, as distâncias elas são cada vez mais flexibilizadas. Um escritório que às vezes atendia só em determinado estado da federação ou em determinada capital, consegue alcançar em distâncias flexibilizadas, muito pela tecnologia, o Brasil inteiro. Muda completamente a lógica da competição. E nós precisamos revisitar a nossa organização. Então, queria colocar para vocês, cada um de nós, enquanto advogados e nas nossas firmas, que nós possamos dedicar tempo e esforço também para estas atividades. Os escritórios de advocacia precisam, sim, fazer a sua gestão financeira, entender como está composta a estrutura de custos do seu escritório, entender, por exemplo, qual que é o seu, repito, ponto de equilíbrio. Os escritórios de advocacia precisam, sim, pensar na tecnologia, pensar em processos internos, pensar em ferramentas ágeis de gestão de equipes, pensar em controles de prazo que tragam uma maior segurança aos seus clientes, pensar em utilizar a tecnologia a seu favor para que possam gastar, aspas, menos tempo com demandas repetitivas e o advogado tenha mais tempo para fazer o diferencial, para pensar em estratégia. Os escritórios de advocacia precisam, sim, pensar em comunicação interna dentro do ambiente dos seus escritórios, em comunicação com o mercado, em comunicação com os seus clientes, a partir de relatórios e outras questões que possam ser importantes nessa prestação de serviço. Os escritórios precisam, sim, pensar na liderança, nos processos de influência, na importância de enxergando a importância das pessoas nas bancas jurídicas, pensar em como estruturar essas relações para que todos possam efetivamente cumprir com o seu trabalho, trabalhar em equipe e entregar valor ao mercado. E precisam fazer isso de forma orientada ao cliente. A estrutura do escritório de advocacia, a maneira que nós estamos organizados ou que nós pretendemos nos organizar, precisa, do outro lado, entregar algo que seja uma dor efetiva do mercado. Tem espaço nas mais variadas áreas do direito, nos mais variados setores da economia. Mas nós precisamos aprofundar no oncotô, no contexto que nós estamos inseridos, para aí sim definir o ponto que eu vou, para onde que eu vou, como eu vou estruturar e como eu vou entregar este valor, a nossa atividade, a nossa advocacia ao mercado. Nós vamos ainda continuar nas próximas aulas, nós vamos, claro, e será algo que nos acompanhará em todas as aulas, ao final de cada uma, fazer um quiz, para que a gente veja se esse conhecimento ele está sendo fixado por cada um de vocês que nos acompanham. E agora eu quero, neste final da nossa aula 1, compartilhar as 3 perguntas do nosso quiz da aula 1. Espero que todos estejam nos acompanhando para que nós possamos seguir com o nosso curso. Primeira pergunta do nosso quiz de hoje. Qual fator pode ser indicado como o principal responsável pelo avanço do pensamento gerencial em firmas jurídicas? Letra A, o avanço tecnológico. Letra B, o avanço do domínio técnico. A C, o aumento da competitividade. Ou a D, o pensamento para além da atividade fim. E aí, vocês já sabem a resposta? Quem colocou a alternativa C acertou, o aumento da competitividade. Se nós formos refletir sobre essas variadas alternativas, a ideia central está no que foi fundamental para que as firmas jurídicas passassem a ter esse pensamento mais gerencial.
Ou seja, a gente contextualizou ao longo da aula. Antes nós tínhamos firmas muito ligadas apenas ao conhecimento técnico especializado e agora nós temos cada vez mais a compreensão da importância de um pensamento gerencial, de um pensamento também nesses elementos de gestão. E o principal fator para isso foi a competitividade. Contextualizamos a partir da década de 90 a entrada das multinacionais no país, falamos um pouquinho do aumento da quantidade do número de advogados, falamos muito também de uma pressão cada vez maior do mercado para que nós possamos atender de forma cada vez mais assertiva, contextualizamos o mundo em cada vez mais complexidade, tudo isso aumentou o nível de competição. Se nós olharmos as outras alternativas, temos sim elementos importantes. O avanço da tecnologia, por exemplo, claro que trouxe várias mudanças. Agora, o fator principal para que nós possamos efetivamente refletir sobre pensamento gerencial nas firmas foi o aumento da competição. Os escritórios estão e precisam cada vez mais buscar diferenciais também na sua gestão a partir desse pensamento gerencial. Vamos para a segunda pergunta do nosso quiz? Vocês estão comigo? Vamos lá! A segunda pergunta do nosso quiz de hoje. Qual o ponto principal no novo modelo gerencial em escritórios de advocacia? Eficiência? Foco no cliente? Foco em negócios? Competitividade? E aí, o que vocês acham dessa questão? Para quem colocou a alternativa B, foco no cliente, acertou. O foco no cliente é o ponto principal para que a gente possa pensar nesse novo modelo gerencial. E aqui, repito, as outras alternativas, elas trazem também questões importantes. Claro, já falamos na última, a competitividade ela é algo que vem de fora e que faz com que as nossas firmas precisem revisitar e implementar esse pensamento gerencial. Mas se nós formos fazer uma reflexão dentro das nossas firmas, o que precisa nortear o novo modelo, a gente destacou o Canvas. O Canvas como essa ferramenta para que a gente possa refletir efetivamente a nossa atuação, a nossa prestação de serviço e destacamos, as firmas jurídicas precisam ser client-oriented, orientada para o cliente, pensar no para quem, pensar no porquê, na proposta de valor, quais são os diferenciais que aquele mercado, que aquele público-alvo específico espera. E a partir daí, toda a sua atuação se dará. A eficiência ela é importante, por óbvio, mas eu vou pensar na eficiência depois de compreender para qual mercado, para qual nicho, para qual público-alvo é a minha atuação. Depois daí eu vou olhar para dentro e, por óbvio, repetindo, a gente vai pensar em tecnologia, vai passar em eficiência, mas o ponto principal é: precisamos ser orientados aos clientes, ao mercado. Nós não conseguiremos nas nossas firmas abraçar o mundo, atender todos. Nós vamos atender determinado público-alvo, nós vamos atender determinado segmento da sociedade. Isso é fundamental, essa compreensão. Vamos para a terceira pergunta do nosso quiz? Vocês estão prontos? Vamos lá! A terceira pergunta do nosso quiz de hoje. Quais os principais desafios externos às organizações que colocaram o modelo tradicional de gestão em xeque? Desfidelização, pressão por preços competitivos, previsibilidade, alinhamento de objetivos e serviços alternativos. É a letra A. A letra B, estruturas organizacionais, processos decisórios e mobilidade dos sócios. A letra C, avanços tecnológicos, novos ciclos econômicos e entrada de novos produtos. Ou a letra D, o desenvolvimento da atual crise e possível recessão. E aí? Vocês já sabem a resposta da última pergunta do nosso quiz de hoje?
Acredito que saibam e acredito que vocês tenham marcado a letra A. A desfidelização, pressão por preços competitivos, previsibilidade, alinhamento de objetivos e serviços alternativos. Aqui nessa letra A, nós trazemos fundamentalmente a questão que nós expusemos do mundo BANI, de um mundo cada vez menos linear. A previsibilidade ali é a falta dela, ou seja, a falta de uma previsibilidade, a desfidelização, uma pressão cada vez maior por preços competitivos, porque aumenta essa competição. Então, repito, aqui é para destacar muito mais o contexto que nós estamos inseridos. A partir do reconhecimento desse contexto, a gente passa a desdobrar várias ações. Nós temos, nas outras alternativas, vários pontos que são, sim, importantes. A discussão sobre estruturas organizacionais dentro das firmas jurídicas, os processos decisórios, os avanços tecnológicos são, sim, importantes, mas se a gente pensar na alternativa mais completa, nós vamos chegar na letra A e na importância da compreensão desse contexto em que nós estamos inseridos. Queria destacar com vocês, então, a alegria da gente estar concluindo a primeira aula desse curso. Vamos passear ao longo da semana por vários temas relacionados à gestão. Como pontuei a vocês, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de estratégia, de planejamento, de organização. Nós tentamos, nessa introdução, trazer a complexidade e agora a gente vai discutir juntos ao longo da semana o que fazer a partir dessa complexidade e mergulhar um pouquinho em cada um dos pontos, em cada um dos desafios inerentes às firmas jurídicas. Eu espero que vocês tenham acompanhado, gostado dessa primeira aula e seguiremos juntos ao longo da semana. Muito obrigado! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.